Oi, gente, tudo bem? Bom, o que eu quero falar com vocês é sobre o narcisista oculto, né? Que é conhecido assim. Tem alguns tipos de narcisismo, né? E alguns graus também, né? Embora algumas pessoas acreditem que não, mas sim, tá? É aquela coisa, não é todo psicopata ele vai ser um assassino? Não, mas ele não deixa de ser um psicopata, né? Então é a mesma coisa o narcisismo. Não é todo narcisista que ele vai ser assim extremamente cruel, né? Até porque tem níveis de narcisismo. Esses dias eu vi um vídeo da doutora Anaí, eu acho que é aquela do Casos de Família, e ela tem alguns vídeos falando sobre isso e eu achei assim muito coerente, sabe? Porque as pessoas acham que o narcisista ele tem que ser extremamente ruim. Isso não quer dizer que ele não tem um lado ruim. E isso não quer dizer que ele não prejudique a vítima, que ele não faça com que ela sofra. Mas que pra gente não generalizar, tá? Não é porque você viveu com um narcisista cruel que todo narcisista vai ser cruel, tá? E também não é generalizar e todo mundo então para você é narcisista. Não, mas eu percebo claramente. Eu vou te falar, eu faço psicanálise, né? Eu estudo um pouquinho e mas quando você convive muito tempo com um narcisista, você não precisa de curso nenhum, nem de título nenhum para diagnosticar, tá? É muito claro. Lógico, você demora a perceber e a entender o comportamento. Você começa a achar que você está ficando louca, uma série de coisas nesse sentido, que você começa a duvidar muitas vezes do que você acusou, do que você falou, porque ele sabe jogar isso muito a favor dele, né? Só que eu acho que o narcisista oculto, ele é mais difícil da gente diagnosticar. Eu acho muito mais difícil, porque o grandioso é muito claro, entendeu? Ele é muito assim, ele mostra quem ele é. Ele mostra a superioridade do ego dele. O narcisista oculto, não. Só que ele tem as artimanhas dele que te prejudica. Né? Muitas vezes, uma coisa que eu noto muito é que ele passa a ser muito assim, se ele precisar, ele vai usar a mentira a favor dele. E tem diversos sintomas, gente, que a gente vai percebendo traços, né? E vai te levando a crer. É lógico, para ter o diagnóstico, o cara precisa se identificar, o cara ou a mulher. As pessoas se enganam muito, né? A gente vê muito conteúdo sobre o homem narcisista, né? Pouco sobre mulher. Mas é engraçado que a minha filha Laura, ela teve uma aula sobre determinados comportamentos e a professora falou que assim é muito comum em mulheres. A visão dela, provavelmente ela conviveu com algumas mulheres com traços narcisistas ou que de fato são, né? Então ela acha que é mais para mulheres. Sendo que a grande maioria acha que é para homens, porque é muito fácil demonizar sempre o homem, então é mais fácil. Né? E às vezes o cara tem um comportamento agressivo, o cara é um abusador e você tá vendo ele como um narcisista. Né? Às vezes é aquela coisa, né? O cara é praticamente um psicopata e você tá vendo ele como um narcisista. Né? E às vezes você tá com um narcisista do teu lado e você não acha que é. Você simplesmente acha que não. Tem algumas coisas que é estranha, mas não chega a ser um narcisista. Porque você tem na tua mentalidade que ele precisa ser cruel para ser narcisista. E não precisa. Eu gosto muito do conteúdo dessa doutora e gosto muito do conteúdo da Tariana. A Tariana é incrível, cara. Como ela tem um conhecimento muito minucioso, sabe? Ela é muito observadora, além de ser uma grande estudiosa. Então, eu gosto muito de ver os conteúdos dela, porque é o que eu sempre falo, conteúdo de gente massacrando sempre vai ter, né? Inclusive os que assistem, muitos, muitos. Eu diria a grande maioria. Mas conteúdo de pessoas que entendem realmente e sabem diferenciar determinados narcisistas que não são tão agressivos ou tão usurpadores, né? Não tem, são poucas pessoas. Né? O que você vai mais ver é conteúdo de como destruir um narcisista, 10 formas de destruir um narcisista, 10 formas de... Né? É só demonizado. E a gente sabe que muitas vezes, eu como cristã, eu acredito que muitas vezes é sim do demônio, né? Mas não quer dizer que ele vai ser extremamente cruel ou que ele vai ser ruim. E como eu falo, gente, não quer dizer que ele não vai te fazer sofrer. Eu não sei se vocês sabem, mas eu escrevi um livro, Meu Marido Narcisista, né? E eu participei de um podcast. Quando eu participei desse podcast, quando eles soltaram o vídeo, eu dei uma olhadinha nos comentários, e não só nesses, mas em outros também, de outros vídeos que eu vi.
É impressionante como as pessoas estão tão o tempo inteiro atacando que elas não se apegam ao que está sendo falado realmente no vídeo. Porque eles acabaram falando de várias coisas que claramente a pessoa não assistiu o vídeo. Né? Senão ela não estaria ali contando ou apedrejando aquele determinado assunto. Eu recebi muitos comentários no meu Instagram, quando eu participei, né? E muita gente falando assim que é engraçado porque os comentários ruins foram só nos vídeos, né? Porque é onde você não vai discutir com a pessoa, você só vai lá e coloca lá, escreve seu ódiozinho e pronto, né? Mas eu recebi muitos comentários de mulheres assim sinceras, sabe? De mulheres assim explicando que convivia com pessoas com traços assim, mas que para os outros não parecia, é muito assim discreto, não parece ser uma pessoa com ego muito elevado, sabe? Para ninguém. Você vai se passar até por louca se você falar que essa pessoa é narcisista. Né? Eu recebi muitos comentários assim, e de pessoas, o que eu fiquei muito surpresa que foram de mulheres que dão palestras, sabe? Sobre conteúdos para ajudar outras mulheres e convivem com o narcisista. Então, assim, é muito mais amplo, sabe? Não dá para você se apegar simplesmente a um comportamento extremamente ruim, que isso quer dizer que a pessoa é narcisista. Entendeu? É isso. E uma coisa que eu recebi, que eu fiquei, assim, maravilhada, eu agradeci muito a Deus. Quando eu escrevi o meu livro, que é esse aqui, tá? Eu vou deixar o link dele, Meu Marido Narcisista. Eu vou deixar, ele tem na Amazon e tem na Wiclap se você gosta do físico. Mas na Amazon é super rápido, né? Eu acho até mais prático. Eu recebi um comentário de um homem que se identificou, que me chamou e falou que queria conversar comigo só para explicar o caso dele, que ele se identifica como narcisista e que meu livro caiu como uma luva para ele, porque ele acabou enxergando, ele já tinha se percebido, né? Já estava estudando sobre o assunto e ele ficou muito feliz quando ele viu meu livro. Quando ele falou para mim que ele ficou feliz, eu percebi que foi muito assim no sentido de tem uma luz no fim do túnel, sabe? E ainda mais ele que já está buscando, sabe, se melhorar, né? E outra coisa também, gente, cura. Ai, não tem cura, isso é um demônio que tem que morrer. Ai, é sempre uns comentários assim que faz a gente até perder a paciência um pouco. Eu entendo também que a pessoa provavelmente ela sofreu muito com uma pessoa que realmente não vai ter cura. Eu diria para a grande maioria não vai ter cura. E como ela sofreu muito, ela acha que assim é um absurdo você falar bem sobre o assunto. Entendeu? Gente, não é assim, a gente não pode ser a ferro e fogo, não, né? Eu não aconselho você ficar, se uma pessoa não se percebe como narcisista, não tem cura mesmo. Outro dia eu vi um vídeo da doutora Naí que eu gostei muito, que alguém perguntou, tem cura? Né? E ela falou, tem. Mas assim, mas ela explicou o contexto, né? Ela só não falou, tem, tá tudo certo, olha, vem aqui que eu vou prescrever um remédio e tá tudo certo. Não, tem cura, mas só vai ter cura. Cura assim, né? Eu diria uma melhora muito grande. Se a pessoa se perceber, se a pessoa se identificar como narcisista. Se ela não se identificar, não tem cura, não tem como curar uma pessoa que não tem nada. Que ela simplesmente é maravilhosa demais, então não tem o que ela se curar. Entendeu? Então a pessoa tem que se perceber. Então, ou ela vai precisar de. Talvez ela precise ouvir sim na cara dela que ela é narcisista. Mas pode ser que isso não quer dizer nada. Você falar isso pra ela, como eu falei pro meu marido. Quando eu falei pra ele que ele era narcisista, ele tomou um baque. Foi um baque pra ele, assim. Ele tomou um choque, sabe? Ele ficou muito assustado. Ele parou nele mesmo. Mas ali eu acho que foi o agir de Deus, né? Porque ele parou. Assim, e aí aquilo ele disse que entrou na cabeça dele e não saiu mais. E ele ficou com aquilo lá na cabeça dele. Aí ele começou a pesquisar, sabe? Provavelmente um narcisista, quando você falar isso pra ele, ele vai dizer que você é louca, tá? Que você tá inventando. Até porque ele é maravilhoso demais, né? Você que é uma coitada frustrada. Ou um coitado frustrado, né? Mas ele não. Ele absorveu aquilo e ele ficou com aquilo na cabeça. E ele começou a pesquisar. Olha que coisa assim, quase que eu diria que é o 1% que pode se salvar. Ele começou a pesquisar sobre o assunto. E ele começou a dizer, caramba, eu vi isso e eu vi aquilo.
nossa, faz muito sentido. E você lembra daquele dia que eu fiz isso, isso, isso e aquilo? Ele faz tantas coisas, ele fez tantas coisas, aliás. E ele mentiu em algumas vezes que ele não lembra da mentira. Porque foi momentânea, foi só para ele se dar bem naquele momento, entendeu? A mentira. E era sempre comigo, tá? Não era com os outros. Então, assim, para você ver como é um universo meio maluco, entendeu? Você parece até maluca falando sobre o assunto. Porque, e eu dou risada, gente. Hoje eu dou risada, mas eu sei o que eu sofri. E assim, gente, é muito mais comum do que você imagina. Aquela coisa de que, ai, todo mundo é narcisista. Não é todo mundo, mas tem muitos. Muitos mesmo. É muito mais comum do que a gente imagina, né? É isso. Se você tiver interesse do meu livro, tá aqui. A transformação do meu marido. Curado? Não. Mas muito melhorado. Muito, 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 muito mesmo. Tá bom? Vou deixar o link para vocês e a gente se fala. Beijo!